Shalom, amados irmãos. Vamos estudar a nossa porção de hoje, a Parashá Vairá. E apareceu, está em Bereshit, Gênesis 18, a partir do verso 1 a 22, 24. Inicia-se a Parashá com Adonai, representado por um anjo, e mais dois anjos aparecendo a Abraão. Daí o nome da Parashá de hoje, da porção de hoje. E apareceu o próprio Eterno por meio de um anjo, aparecendo a Abraão. Nós temos, no transcurso dessa visita, o Eterno anunciando a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós temos aí Abraão intercedendo junto ao Eterno pelas pessoas de Sodoma e Gomorra, onde ele começa lá de 50 justos, cai para 45, cai para 40, cai para 30, cai para 20, cai para 10, e não abaixo de 10, sabendo ele que o Eterno, por ser justo, qualquer que fosse o juízo, seria um juízo dentro do padrão do próprio Eterno. Então, na condição de intercessor, ele implora ao Eterno, no caso de havendo justo naquele local, começando por 50 e chegando até a 10, que aquelas cidades fossem poupadas. Por que ele não abaixou de 10? Porque o próprio episódio do dilúvio, ele sabe que o Eterno não poupou a terra, por causa de 8 justos. Então, Noé e mais 7 pessoas, 8 pessoas se salvaram. Então, por isso ele parou em 10 ali. E, obviamente, enquanto ele tivesse uma carga de intercessão pelo povo de Sodoma e Gomorra, certamente a família de Ló que estava na mira principal dele, temeroso ali de que o Eterno destruísse a cidade com o seu sobrinho e todos os familiares ali presentes. No capítulo 19, nós temos Ló recebendo em sua casa os 2 anjos, e nós sabemos aí do que aconteceu, a população de Sodoma quiseram ali praticar atos sexuais com esses homens, com esses anjos, onde foram impedidos por Ló. Temos depois Ló efetivamente sendo livrado ali recebendo o livramento da destruição, ele, a esposa e as filhas, onde a esposa, por um ato de rebeldia, por um ato de desobediência, ela acaba olhando para trás e sendo convertida numa estátua de sal. E aí, com isso, Ló segue com as filhas, e aí nós temos a origem dos Moabitas e dos Amonitas, que são filhos das filhas de Ló com ele. No capítulo 20, nós temos Abraão e Sara peregrinando em Gerar. No capítulo 21, o nascimento de Isaac. Temos aí Agar no deserto, a aliança de Abraão com Abimeleque, e por fim, no capítulo 22, nós temos o Eterno provando a Abraão mediante o sacrifício, o pedido de sacrifício de Isaac. Então esses são os assuntos contidos na porção de hoje. Uma porção bastante ampla, uma porção com inúmeros detalhes para serem comentados, e obviamente nós não poderemos nos ater a todos eles. Nós temos Haftará aqui em 2 Reis, capítulo 4, verso 1 a 37, que conta aquele caso da sunamita, que foi agraciada com um filho, por intermédio de Eliseu. Então essa é a Haftará, ao ponto que a sunamita, fazendo um comparativo com Sara, também era idosa, o marido idoso, e ela pensava ser impossível ter um filho, e mais uma vez a máxima
colocada em evidência, por acaso há impossíveis para o Eterno? E aí o Eterno agracia essa sunamita com o filho. Nós temos também Haftarah na Brit Hadashah em 2 Pedro, capítulo 2, versos 4 a 11, que depois nós leremos. Eu quero focar hoje mais na vida de Ló. Como Ló acabou morando em Sodoma. Por que efetivamente ele foi parar lá em Sodoma? Por que Adonai julgou os moradores de Sodoma e Gomorra como merecedores da destruição? De que maneira o Eterno mostrou compaixão por Ló? Por que a esposa de Ló efetivamente olhou para trás? Por que ela foi destruída? Por que os filhos, os genros de Ló não deram ouvidos a ele? Esses são os questionamentos que nós trataremos de ver aqui ao longo do nosso estudo. Então, o primeiro questionamento é: como Ló foi parar em Sodoma? Você se lembra? Temos a briga com os pastores, ele teve que fazer uma opção. Abraão propôs uma separação. Sim, voltemos um pouco aí em Gênesis capítulo 13, versos 7 a 13, está exatamente esse episódio. Gênesis capítulo 13, versos 7 a 13, diz assim: houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita; se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim de Adonai, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se então um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina. Olha esse detalhe: e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra Adonai. Este é o local que Ló escolheu morar. E nota-se que ele foi guiado por vista. Inicialmente ele olhou para aqueles campos e aquilo tomou os olhos dele. Ele percebeu que na verdade ele estaria em muito melhor condição do que Abraão. E aí a palavra diz que ele foi armando as suas tendas cada vez mais próximo de Sodoma, até que efetivamente, mesmo a palavra registrando que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra Adonai, diz o verso 12 que Ló ia armando as suas tendas nas campinas até chegar a Sodoma. Então, essa é a origem, o motivo pelo qual Ló acabou se misturando com esse povo. Nada obstante serem pessoas más, serem pecadores contra Adonai, ou seja, transgressores da Torá. Nada obstante, ele optou por viver naquele meio, guiado por vista, guiado ali talvez por um desejo material. Inicialmente é isso que a palavra nos aponta.
Voltemos para o capítulo 18. Capítulo 18, a partir do verso 16. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Lá em Amós está registrado que o Eterno, ele não faz absolutamente nada conosco, né, com os moradores da terra, sem antes ele pré-anunciar as coisas que ele está por fazer. Ele sempre revelou a vontade dele, nunca nos pegou de surpresa. Nós temos todas as profecias, todas as diretrizes para sabermos a vontade do Eterno. Uma vontade que teve princípio, uma vontade que tem aí todo o seu transcurso, e nós já sabemos o que acontecerá no fim. Tudo está registrado. Tudo está registrado. Nada, absolutamente nada acontecerá nesta terra ou acontecerá conosco, sem que o Eterno tenha revelado. Tudo está na sua santa instrução. Desde Gênesis e passando aí por toda a palavra até Apocalipse, que é uma revelação que ele deu ao seu filho Yeshua, que por sua vez deu a João, que assim a registrou, essa revelação. Então no verso 18 diz: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão enxertadas todas as nações da terra, foi o tema da semana passada. No verso 19 tem aí a motivação do Eterno, porque escolheu Abraão, também falamos disso, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho de Adonai e pratiquem a justiça e o juízo, para que Adonai faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. E aí no verso 20, o Eterno manifesta o clamor de Sodoma e Gomorra. Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado sobremaneira. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. E aí nós temos então, a partir do verso 22, Abraão intercedendo junto ao Eterno, pelos moradores de Sodoma, conforme eu disse, começando de 50, baixando para 45, para 40, para 30, para 20, para 10, até que chega no verso 33, tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se Adonai e Abraão voltou para o seu lugar, ou seja, ficou aguardando ali qual seria o efetivo juízo do Eterno. No capítulo 19, logo no verso 1, nós temos então: ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Na verdade, no original não tem esse rosto em terra, tá? Está escrito prostrou-se. Esse rosto em terra é só para dar uma conotação do que vem a ser prostrar-se. Prostrar-se, isso já é redundante, Prostrar-se já é abaixar-se ao máximo. Então esse rosto em terra aqui, isso é redundante. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, lavai os pés, levantai-vos de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. E aí Ló insiste com eles e eles acabam indo para a casa de Ló. No verso 4 diz que antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade haviam já cercado a casa de Ló, todo o povo,
né, e cercou essa casa de todos os lados. Chamaram por ele e disseram: onde estão os homens que a noite entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Em outra versão, para que possamos conhecê-los. Esse conhecer aí é no sentido de relacionamento. A conotação aqui, infelizmente, é uma conotação sexual mesmo. É o nível que se encontrava, o nível de iniquidade, de pecados que se encontrava em Sodoma e Gomorra. Então Ló saiu, fechou a porta após si e lhes disse: rogo que não lhes faças mal. E aí ele oferece as suas 2 filhas, que são virgens, né, para que eles pudessem fazer aquilo que eles achassem por bem fazer, mas que efetivamente não tocassem nos seus visitantes. E estudos rabínicos dizem que uma das maiores mitzvot é a hospitalidade. Quando recebemos alguém em nossa casa, né, nós temos que proteger essa pessoa até com a nossa própria vida. E aí alguns questionamentos surgem: bom, mas se é com a própria vida, por que ele então não se ofereceu ao invés de oferecer às suas filhas? E aí os rabinos discorrem acerca disso, dizendo que na verdade foi uma estratégia para ganhar tempo, que no coração dele efetivamente ele não estava disposto a dar às suas filhas, porque também os moradores dali sabiam que elas eram compromissadas, inclusive com pessoas dali, né, com homens dali, e que na verdade eles não queriam nada com as filhas, né, eles queriam com eles mesmos, mas foi um meio de ganhar tempo. E aí isso são comentários, né, não está registrado na Torá. Interessante que no verso 8 fala exatamente isso, né, no tocante à proteção. Não façam nada a esses homens, porquanto se acham sobre a proteção do meu teto. A importância aí da hospitalidade, dessa proteção. Eles, porém, disseram: retira-te daí, e acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Ou seja, eles não reconheciam a autoridade de Ló. Tinham-no como um estrangeiro, como alguém que estava ali no meio, mas que não tinha nenhum tipo de influência. Foi exatamente o local onde Ló foi parar. E aí eles disseram: a ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. E aí vem a ordem dos anjos, especificamente em relação a Ló e a sua família: tens aqui mais alguns dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faz-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença de Adonai, e Adonai nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló. Preste atenção aí no nível de persuasão de Ló em relação aos seus genros. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque Adonai há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Como que alguém, sendo conhecido em determinado meio, falando de algo tão sério, poderia ser levado como um brincalhão?
Né? E aí também estudos rabínicos dizem que a conduta de Ló não era uma conduta assertiva, não era uma conduta proativa, no sentido de estabelecer o reino do Eterno. Apesar de que ele foi considerado um justo pelo Eterno, está registrado lá em 2 Pedro, nós veremos daqui a pouco, né? E alguns rabinos falam que ele não era considerado assim um justo, mas está registrado na palavra, né? Eu fico com a palavra. Que apesar de ele estar ali, estar constando como sendo um justo, né? A presença dele ali não fez nenhuma diferença em seu meio, né? Ao ponto de ele não conseguir persuadir, convencer nem os próprios genros. Né? Nós tivemos aquele episódio de Noé, que saiu Noé com seus filhos e com as esposas, né? Com suas noras. E aqui ele não conseguiu levar aqueles que já haviam se comprometido com as suas filhas. Então, gente, por que Adonai então julgou que esses moradores eram merecedores da destruição? Nós temos aí vários pontos. No versos 4 e 5, diz aí que do 19, está falando? 19. Que os homens haviam cercado aquela cidade, né, e que queriam abusar deles, ou seja, aqui é o pecado sexual, né? Nós tínhamos aí violência e imoralidade sexual. Isso está lá em Judas 7. Abram lá, por favor. Pertinho do Apocalipse. Judas, verso 7. Diz assim: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne. Lê, por favor, na seleção. Judas, verso 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então aqui, coloca Sodoma e Gomorra como exemplos do fogo eterno, fazendo aqui um paralelo da punição dos ímpios. Por favor, gente. Da mesma maneira, Sodoma e Gomorra e as cidades em volta delas também se entregaram à crassa imoralidade sexual e foram atrás de desejos carnais desnaturais. Elas estão diante de nós como exemplo de aviso por terem sofrido a punição judicial do fogo eterno. Triste. Em Isaías, capítulo 3, verso 9, diz assim: o aspecto do seu, a partir do verso 8, porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra Adonai, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma, olha aí, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Aqui está comparando os moradores de Jerusalém como aqueles de Sodoma, que publicam o seu pecado, e não o encobrem, ou seja, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha. Praticavam aquelas coisas de forma pública, mesmo sabedores de que estavam errados
Assim eles continuavam agindo contra Adonai. Mas o motivo de serem merecedores da destruição se encontra em Ezequiel 16. Abram, por favor, Ezequiel 16. Ezequiel 16, versos 49 e 50. Diz assim: O verso 49 e 50. Ezequiel 16, 49 e 50. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Olha aí, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitados. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Então, arrogância, desprezo pelos necessitados, soberba, mais pecados relacionados ao povo, aos moradores daquelas cidades. Eu queria fazer uma pergunta sobre esse episódio aí das filhas de Ló que ele ofereceu para os homens. Como? Assim. Esse episódio choca muita gente, porque você pensa que mulher é mais frágil, né? E vai entregar para homens depravados, né? E sempre que eu li essa passagem, eu me lembro daquela passagem de um homem da tribo de Levi que casou que amou uma concubina, ela traiu, foi embora para casa do pai dela. Aí ele foi atrás dela, 4 meses depois. E aí o pai dela ficou: não, vai hoje, vai amanhã. Ele arrumava, ficaram lá. Sei que atrasou a viagem dele de volta para casa dele uns 5 dias. Quando ele saiu no percurso de volta, ele parou numa cidade de Benjamim, de Gilead, cidade de Benjamim. E nessa cidade aconteceu a mesma coisa. Um homem ofereceu hospedagem, eles estavam na praça, um homem voltando a oferecer hospedagem. Os homens da cidade falaram: tem um homem aí, traga para fora, queremos ter relação sexual com ele. Era uma coisa bem comum, né? E aí eles falaram: pelo amor de Deus, eu dou minha esposa, eu dou uma concubina dele, eu dou minha filha virgem, dou a concubina dele, mas ele não. E acabou que foi a concubina lá para fora e eles tiveram relação com ela, acabaram com ela, ela amanheceu morta, né? E só no dia seguinte eles foram lá para olhar. É uma coisa estranha, não é? Do hábito, da lei, do costume. Porque ninguém foi lá defender, é estranho. Aqueles homens sodomitas também, com o mesmo hábito, ficaram lá, abusaram dela a noite inteira. Aí depois o que ele fez? Pegou essa mulher morta, foi para a casa dele, partiu em 12 partes, enviou uma parte para cada tribo, clamando por vingança pelo que houve com ele, né? E a história continua. Mas a gente é bem parecido, né? Abismo atrai abismo. Não é? Abismo atrai abismo. A conduta de Ló, os estudiosos dizem que é exatamente isso. A conduta de Ló, por não ser proativo no que toca ao reino, ele é considerado como alguém que foi negligente na educação das filhas, ao ponto de, em havendo feito isso, e aí nós veremos aqui daqui a pouquinho, em havendo feito isso, o que as próprias filhas fizeram com ele, ao ponto de embebedarem e tiveram filhos com ele. E aí tem outras justificativas, mas alguns estudos apontam que isso é fruto da educação, da independência do Eterno que Ló não deu para as filhas. Ao contrário de Abraão, que o Eterno escolheu para que ordenasse a si e a sua casa depois dele, Ló, como ele se distanciou de Abraão, ele acabou ficando fora dessas instruções. Se misturou com a cultura local, né? Exatamente. Então ele foi. Ele foi considerado justo. Foi o que eu acabei de dizer. Apesar de ele ter sido considerado justo,
de algum modo ele se afligia, mas o fato dele se afligir e não fazer nada. O que adianta uma pessoa ficar aflita com o pecado e ficar inerte perante o pecado? E é claro que aqui nós temos ainda um outro ponto a considerar, que é exatamente a intercessão de Abraão. E é igual eu estou falando, alguns rabinos não colocam, não reputam, não o consideram como alguém justo. Aliás, a maioria dos estudos que eu li dizem exatamente o contrário, fazendo essas pontuações de não assertividade, de não proatividade, de negligência, eles o colocam numa situação de que foi pura misericórdia do Eterno, nem não teve nenhum mérito dele nesse negócio. Ele está falando porque ele foi salvo, né? Sim, mas se for analisar por esse lado, também Noé também pegou 100 anos, só salvou ele e a família. Ninguém quis, entendeu? É a escolha do povo. Não, sem dúvida. Sem Mas o dúvida. que está falando que ele era justo porque ele foi salvo em Sodoma, é isso? Ele foi considerado justo a Ah, tá. Eu penso que foi também por causa do irmão primo dele, eles são primos, né? Ele é Abraão. Sobrinho. Sobrinho, né? Ele era sobrinho de Filho de Naú. Porque olha só, de Abraão até chegar lá nas tribos, já tinha até a tribo de Benjamim, olha o lapso de tempo. Abraão teve Isaac, já com 99 anos. Isaac foi casar com 40 anos. Não, estou falando lá atrás. Estou fazendo uma retrospectiva da história. Isso é um evento quando Abraão ainda não tinha Isaac, que aconteceu com Sim, um pouco antes. Aí teve Isaac com 40 anos casou, depois não sei quantos anos que Isaac teve filho também, teve Jacó, e Esaú. Aí Jacó teve as 12 tribos, essas 12 tribos prosperaram, cresceram, e a ponto de ter a cidade de Benjamim. Aí aconteceu o mesmo tipo de evento, olha quantos anos, Os homens só natureza humana. É por isso que nós temos que focar essas histórias, de novo, Tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito, do que fazer e como não fazer. Esses comportamentos aqui, obviamente, são comportamentos que afrontaram sobremaneira o Eterno. E aí o que nós vemos é que, apesar de tudo, o Eterno ainda teve compaixão de Ló, salvou a ele e as suas filhas. E agora, Deus, eu acho que, Ricardo? Eu acho que quanto a Ló, quanto a Abraão, eles foram considerados justos não pelos feitos, pelo mérito, mas eles creram nesse próprio Eterno, aquilo que foram justificados pela fé. Foram justificados. Mas a fé justifica. Isso foi justificado, né, Deus? Sem dúvida. Não creu nisso, foi verdade, foi justiça, Tinha um pouquinho de temor, Então, aquilo que eu sempre digo, quando nós entendemos o propósito, porque o Eterno aqui está lidando com perversos, o ser humano, afastados dele. o objeto de convívio, de análise, de relacionamento, somos nós, nós seres humanos. Agora, nós fomos criados para um fim, para uma finalidade. E certamente é nos assemelhar, é nos santificarmos. A finalidade é essa. Só que no meio do caminho, olha o que aconteceu com o povo de Deus. Vimos aí, logo depois do dilúvio, o Eterno disse: não, vou purificar a terra. Começa de novo com Noé e seus filhos. Pouco tempo depois, a confusão instalada lá em Babel. E aí, pronto, espalha todo mundo e tal. E agora nós estamos aqui, algum tempo depois, com a sociedade absolutamente já deturpada, ao ponto do homossexualismo ser tão evidente. Inclusive o termo sodomia advém daqui. Então, gente, mais um ponto pelo qual o Eterno destruiu aqueles moradores se encontra em Jeremias 23:14. Volta no livro aí.
Jeremias 23, 14. E olha aqui, nós estamos numa profecia de Jeremias, quantos anos depois, falando ainda do povo de Deus, falando de Jerusalém, e citando Sodoma e Gomorra como exemplos, e que esse povo, tantos anos depois, estavam agindo da mesma forma. Agora, Maria Lúcia falou ali, não importa o lapso temporal. Por quê? Porque estamos lidando com seres humanos imperfeitos, seres inclinados a fazer o mal. Rebeldes contra Deus, né? Seres humanos rebeldes contra Deus. Né? Sim, rebeldes contra o Criador do Rodrigo. Está cada dia pior. Não, claro, olha a sociedade hoje. Diz que Sodoma teria vergonha se eles viessem aqui hoje para ver o que acontece hoje. Imagina. Vamos lá, verso 14, 23, 14. Mas nos profetas de Jerusalém, olha aí, nos profetas de Jerusalém, vejo coisa horrenda. Olha aí, cometem adultérios. Isso aqui é o que estava acontecendo lá em Sodoma. Está falando aqui o que acontecia lá. E estava acontecendo também no meio dos profetas de Jerusalém. Nos profetas de Jerusalém, vejo coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem a mão dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Olha a alusão do Eterno em relação a essas duas cidades. Registrado quantos anos depois? Abra, por favor, 2 Pedro. Vamos ver esses dois textos. 2 Pedro 2. Segunda Pedro 2, sete a 9. Não, vou a partir do verso 5. O Eterno não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Olha aí. Então ele não poupou o mundo antigo, preservando Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou, olha aí, o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Aí tem um parênteses aqui, nós sabemos que parênteses não consta no original. Está escrito assim: porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Verso 9: porque Adonai sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença de Adonai. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia,
quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram. E aí, dizendo, se extraviaram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidades, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estágio pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Essa é a situação de quem leva uma vida libertina, com paixões carnais, que se deixa enredar, se deixam enganar por doutrinas que nos afastam do padrão da terra, das instruções da terra. E nisso, Paulo nos adverte muito bem, no tocante à nossa Yetzirah, a nossa inclinação para o mal, as duas naturezas: o mal que eu não quero, este faço; o bem que eu quero, este eu não faço. O cuidado que nós devemos ter a cada dia, no sentido de nos mantermos fiéis às instruções do Eterno e vencer, lutarmos até vencer, porque aqui a palavra diz o quê? Depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento de Yeshua HaMashiach, se deixam enredar de novo e são vencidos. Então a nossa resistência aí está em lutar e vencer, e não em sermos vencidos. Porque se nós formos vencidos, torna-se o nosso último estágio pior do que o primeiro. Seria melhor que não tivéssemos conhecido do que, conhecendo, nós nos deixarmos enredar, enganar, engodar, caindo nessas ciladas dos ímpios. Influência do meio, né? Oi? Influência do meio. Exato. Por isso que eu digo, se nós compreendemos o propósito, se nós sabemos o padrão, dificilmente nós seremos vencidos. É óbvio que não estou falando de um conhecimento por si só. Eu estou falando de um conhecimento fortalecido, corroborado por um relacionamento com o Eterno e com Yeshua. Sabedores de que Yeshua é o nosso modelo, Ele é o nosso modelo. Todas as instruções que Ele nos dá é para glorificar o Pai. Então nós olhamos para Ele e fazemos igual a Ele, nos tornando dependentes do Pai. O segredo é dependermos exclusivamente das instruções do nosso Pai. Voltemos lá para o capítulo 19 de Gênesis.
Nos versos 15 e 16 do capítulo 19, diz que ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe Adonai misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Então aqui nós vemos o que? A misericórdia do Eterno. Teve que arrastar, tirá-los de lá arrastados. Por pouco eles não seriam exterminados junto com aquele povo. Verso 17: havendo-os levado fora, disse-lhes um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. E aí Ló pede para ir para outra cidade, porque ele estava achando longe a colina. Ele pede para ir para a cidade e eles permitem então que ele vá para a cidade. Verso 22: apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tivesse chegado lá. Por isso chamou Zoar o nome da cidade. E aí no verso 23: saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez Adonai chover fogo e enxofre da parte de Adonai sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo se levantado, Abraão de madrugada foi para o lugar onde estivera na presença de Adonai. Olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Adonai de Abraão e tirou a Ló. Olha aí. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Adonai de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Ou seja, ele já estava demorando tanto que a coisa estava acontecendo, teve que tirar ele de lá, das próprias ruínas, para que ele não perecesse. É interessante aí, o Ricardo agora acho que respondeu também a pergunta dele. Lembrou de Abraão. Portanto, de Abraão. Entendeu? Abra, por favor, em Lucas 17. Lucas 17, 31. A partir do verso 30. Aqui Yeshua ensinando, que como seria no dia em que ele se manifestar. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver... Olha aí, gente. Esse aqui é o motivo pelo qual a esposa de Ló olhou para trás. 17:30. Lucas 17:30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Olha aí. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro, 2 mulheres estarão juntos morrendo, uma tomada e outra deixada. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Qual é a referência? Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que a mulher de Ló olhou afinal para trás? Preocupada, porque eles eram extremamente prósperos. Ló, quando escolheu, quando ele fez essa opção, foi uma opção
altamente materialista. Tesouro, ela estava lá, o coração estava. Sim, exatamente, exatamente. Então ali eles prosperaram muito, eles eram extremamente ricos e tudo ficou para trás, né? E ela em plena desobediência, né? Porque foram orientados a não olharem para trás, em plena desobediência ela olha para trás e o Eterno imediatamente a castiga, né? Ela se torna uma estátua de sal. Inclusive até hoje, quando a gente vai em Jerusalém, em Israel, né? Próximo ao Mar Morto, existe lá, lógico que não dá para testar a autenticidade, mas existe lá uma estátua que eles falam que é da mulher de Ló, e parece. Quando a gente passa lá, porque na verdade é uma montanha, essa montanha é toda formada por sal, né? E essa estátua está lá. Aí eles falam que essa estátua é a mulher de Ló. E isso, claro, foi feito pelo Eterno como exemplo de punição, né, de desobediência. Deve no memorial, né? Isso. E deve ter algum significado também, né? Por que de sal? Porque não foi estátua de pedra, alguma coisa desse tipo. Eles falam que o sal ele tem o poder aí de conservar, né, de conservação, que seria para conservar muito tempo para a memória, como um memorial, como uma punição. O sal tem um valor super, um símbolo muito forte, coisa muito forte na Torá. Sim. Todo pacto de sal significa pacto perene. É algo que o Eterno faz e não revoga, é irrevogável. Não vai se deteriorar com o tempo. Isso, que não se deteriora com o tempo. Essa semana eu li um artigo, até te mandei, sobre a Parashás, que é falando da sacralidade da sinagoga. Ele faz um link desse diálogo de Abraão com Deus e a importância, a sacralidade da sinagoga, mesmo no sentido da reunião dos irmãos, a gente está juntos buscando a Deus. É muito interessante porque, primeiro, eu me admiro essa intimidade de Abraão com Deus. Mas espera aí, o Senhor vai destruir lá, inclusive os justos irão morrer. Assim, a intimidade dele de questionar Deus, assim, o Senhor não está sendo justo, né? E aí Deus vai falando com ele, ele fala, por 10 o Senhor salvaria. Então eles estão relacionando aqui nesse artigo essa importância da sinagoga numa cidade para mudar decretos divinos acerca da cidade. Então, quer dizer, alguém disse aí, e Deus se livrou de Abraão, até uma única pessoa que leva uma vida de obediência a Deus, que tem fé, ela pode mudar os decretos para uma nação, para uma época, para uma geração, né? Então nós podemos orar também para Deus retardar tudo isso que está acontecendo aí, não ser na nossa geração. Sem dúvida. Em nome de Jesus. Sem dúvida. O Eterno preza pelas orações dos justos. Aliás, a palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Né? E justo aqui, obviamente, é o justificado. Né? Porque, tecnicamente falando, não há nenhum justo. Mas aquele que é justificado pelo sangue do Cordeiro, né, de Yeshua, Mashiach, ele é considerado justo, ele é reputado como justo. Aí no capítulo 17 de Lucas, 28 a 32. Lucas 21. Não, a partir do verso 26, começando de novo com Noé. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Verso 27, Lucas 17, 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Olha aí, 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Os dias de Noé, né? Oi? Os dias de Noé, né? Não, Os dias de Ló. Ló. Dois também. Eu estou lendo os dois. Verso 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu,
fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, aqui já apontando como será a volta, a manifestação de Yeshua. Vida normal. É todo mundo levando uma vida normal. E aí, quem vai se aperceber? Só aqueles que sabem, obviamente, estão com foco no reino de Deus, fazendo a vontade de Deus, para que não seja pego de surpresa. Atos 17:31 fala exatamente desse julgamento, porquanto o Eterno, verso 30, Atos 17:30, não levou o Eterno em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão. Qual varão? Yeshua, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, queridos, a mulher de Ló aqui, ela perde a vida dela por conta da desobediência, a primeira coisa, da não dependência do Eterno, e obviamente por causa dos bens materiais. Ao contrário daquelas pessoas que são focadas no reino, que abrem mão de tudo por causa do reino de Deus. Nós temos o próprio Abraão, que saiu da terra dele sem nada, saiu e obedeceu, e aí o Eterno prosperou por conta disso. Nós temos o exemplo de Moisés. A palavra diz que ele não reputava como sendo, mesmo sendo filho da filha de Faraó, havendo sido criado dessa forma, ele abriu mão de todo aquele conforto, de toda uma vida cheia das mais variadas benesses por causa do reino de Deus. E nós temos por fim Paulo, que era um membro do Sinédrio que abandonou tudo por causa do reino de Deus. Então são pessoas que abriram mão de toda essa questão material, focando no reino de Deus. E aí são excelentes exemplos para nós nos lembrarmos. Interessante, gente, acerca da mulher de Ló, tem um paralelo, o fato dela olhar para trás, tem um paralelo com aquele verso que Yeshua diz, está lá em Lucas 9:62, isso, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. É o mesmo paralelo, significando a mesma coisa, no sentido de que a pessoa tem que ser firme no propósito. Então, tomou a decisão, segue em frente. O arado antigamente, hoje o arado é todo automatizado ou mecanizado, enfim. Quem conhece aí um arado dos tempos de Yeshua, que ainda era madeira. Mas tem muito até hoje. Pois é. Imagina conduzir aquilo ali, e olhar desatento. O que pode acontecer em termos de acidente? Eu botei terra para ele. Tem que conduzir para o alinhamento ficar correto. A questão da própria perfeição do trabalho, de sucar a terra. Isso. Então esse é o paralelo. Interessante que ele falando aqui, que ele usou isso já. Qualquer
Queridos, finalizando aqui com Filipenses 3, 13 e 14, diz assim: irmãos, a partir do verso 12, 3, 12, não que eu tenha já recebido ou que tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Yeshua HaMashiach. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, então prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Yeshua HaMashiach. Então, não olhemos para trás, permaneçamos com os olhos fixos no alvo. Paulo está dizendo, está nos advertindo nesse sentido: prossigamos rumo ao alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Yeshua HaMashiach. E por fim, eu gostaria só de ler uma anotação que eu fiz aqui sobre a mulher de Ló. Eu finalizo com ela. Diz assim: eu sou a mulher de Ló, preservo dentro de mim a memória de pecados saboreados em anos passados. Enxergo o meu pecado, mas não o odeio, afinal sou humana. Detenho-me na ideia de fazê-lo de novo, mesmo em meio à minha nova liberdade, e corro o risco de espalhá-lo para a vida das outras pessoas ao meu redor. Essa passagem é de um estudo que fala exatamente isso, que o Eterno, ele destruiu a mulher de Ló, porque era isso que estava no coração dela, que se ele permitisse, em ela havendo sido desobediente, se ele não a pune, se ele não a extermina, ela contaminaria as outras pessoas, entendeu? Com tudo aquilo que estava no coração dela. Isso aqui é uma revelação do coração dela. Por isso que cada um de nós que está servindo a Deus tem que queimar a ponte, né? Exatamente. E aí, o ponto é exatamente esse, né? Outro dia, um dito irmão, né, foi confessar para mim que ele já falou para todo mundo que ele cometeu adultério. E aí ele foi falar para mim desse adultério. E aí ele me apontou a pessoa com a qual ele cometeu adultério. E na hora que ele apontou, ele sorriu. Ele contou aquilo de uma forma estranha, sorrindo, e falou assim: mas ela não era desse jeito que é hoje. Não era feia assim, não era. Ela não era feia assim. E aí a forma como ele contou, quando eu li isso aqui, eu me lembrei disso, sabe? Ou seja, ainda cultiva, né, lembranças das memórias passadas, saboreando o pecado, Sem arrependimento. né, sem um genuíno arrependimento. Não tem vergonha do que fez, né? Então, todos nós, né, gente, todos nós temos aí uma trajetória de vida, e é claro que todos nós erramos, mas nós não devemos nos orgulhar em nenhuma hipótese dos nossos erros. Muito pelo contrário, eles devem ser confessados, abandonados, não é? E prosseguir da forma como foi lido aqui agora. Eu prossigo, né? Eu não julgo ainda havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Yeshua HaMashiach. Que todos nós possamos enterrar de vez, né, qualquer mácula do nosso passado, com um arrependimento genuíno, né, clamando ao Eterno para uma efetiva regeneração, esse novo nascimento, esse viver agora no Ruach HaKodesh, com o Espírito do Santo, de modo que efetivamente possamos ser guiados de acordo com a santa, boa e justa vontade do Eterno. Shalom a todos.